Olá, professora. Aqui é a Luma. Eu queria falar que eu gosto muito dessa série, então parabéns pela proposta. E vamos lá. No início do episódio, o Joey conseguiu a proeza de colocar a cabeça dentro de um peru. E quando a Mônica vê, ela fica preocupada porque ela teria que preparar ele para um jantar de 20 pessoas na casa de seus pais. Após isso, eles têm a janta de ação de graças na casa da Mônica. E o pessoal começa a relembrar o dia de ação de graças, que tem a Phoebe, o Chandler, o Ross, o Joey, a Mônica e a Rachel. Então eles começam a relembrar, a Phoebe volta a 1862 com histórias elaboradas, e tudo isso é contado para tentar descobrir a pior memória da Mônica. O Chandler ainda é magoado com o divórcio dos pais, que foi nessa mesma data, quando ele era criança, e Ross se lembra de seu segundo divórcio. Dentre essas histórias que foram contadas por eles, eu escolhi o trecho do relato de Mônica, que é sobre a ação de graças de 87, e ele vai do minuto 7h40 até o minuto 19h08, que foi num dia de ação de graças normal de 87, e Ross leva o amigo dele, que é o Chandler, amigo de faculdade, pra janta em sua casa. E a Mônica é a irmã do Ross. E desde aquela época, ele já não gostava de ação de graças porque ele tinha um trauma de infância. E nesse dia a Mônica conhece o Chandler e acaba tendo uma paixonite por ele, que não dá atenção pra ela porque ela é gorda e não chamou sua atenção pela aparência. Então, Ross ele já era apaixonado por Rachel desde aquela época. E durante uma conversa de Ross e Chandler, a Mônica escuta ele chamando ela de baleia e que ele não gostaria de passar uma noite entediado com ela. E depois disso, a Mônica ela decide dar o troco em Chandler, e na ação de graças de 88, um ano depois, ela já tá magra e extremamente bela. Então ela tenta seduzir Chandler para depois ela desprezar ele, e desse modo ela daria o troco. Mas a Mônica é muito desastrada e ela acaba derrubando uma faca no dedo do pé do Chandler, que acaba perdendo a ponta do dedo nesse acidente. E Chandler, ele, ao escutar a história, ele fica chateado e ele vai pro seu apartamento. Então a Mônica vai até lá com um peru na cabeça para se reconciliar com Chandler e acaba ouvindo dele que a ama. E agora, em relação ao conteúdo, eu fiz uma análise mais detalhada do episódio a partir dessa proposta. Então eu coloquei as legendas em inglês e consegui identificar bastante casos de adjetivos possessivos, pronomes também, e bem como o caso do genitive case. Bem, em um dos casos que eu mais encontrei ao decorrer do episódio foram de adjetivos possessivos, como na frase "This is Chandler, my roommate", em que o adjetivo possessivo se encontra no meio da frase, e em alguns casos também no começo, e essa frase, ela significa "Este é o Chandler, meu colega de quarto". E mais uma foi a frase "and maybe run it through in my fingers", que significa "e talvez passe por meus dedos". Na frase "Is there something on my dress", que a Mônica diz "há alguma coisa no meu vestido?". E por fim a frase "without my toe, I need my toe", que significa "sem meu dedo do pé, eu preciso do meu dedo do pé". E também a frase "all night with your dark sister", que significa "toda a noite com a sua irmã gorda". "Oh my God", que significa "oh meu Deus". "He removed my molly cluster", que significa "ele removeu meu molly cluster". Então esses são os possessive adjectives que eu encontrei. E quanto ao pronome possessivo, eu só consegui encontrar um exemplo durante o trecho, que foi o da frase "So Chip dumped her", que significa "então o Chip deu um fora nela". E a respeito do genitive case, eu encontrei algumas frases, que se trata da adição do S após o nome do possuidor, que foi a frase "A guy's thing is not killed his tenderness", que em tradução é "a coisa de um cara não se chama ternura". E também a frase "Is Ross new girlfriend", que significa "eu sou a nova namorada do Ross". E também a frase "Hi, I'm Ross' little sister",
que significa Olá, sou a irmã mais nova do Ross. E que, nesse caso, a Mônica é o possuído e o Ross o possuidor. Bem, eu tentei ser o mais breve possível, espero que esteja tudo no vídeo. E desconsidere qualquer erro de pronúncia, tô tentando me aperfeiçoar um pouquinho nisso. E muito obrigado pela atenção.